Dois nomes que redefiniram a história da humanidade, Thomas Edison e Nikola Tesla. O gênio pragmático que transformou ideias em impérios, o outro, o visionário que enxergava máquinas ainda inexistentes com uma clareza quase profética. Seu encontro poderia ter sido a aliança perfeita entre a engenhosidade e a execução, mas acabou se tornando um dos conflitos mais explosivos da ciência, uma batalha não apenas de correntias elétricas, mas de egos, ambições e visões de mundo radicalmente opostas. Neste relato, você descobrirá como um jovem imigrante serbo-croata chegou às portas do laboratório do homem mais influente da América e por que, em questão de meses, tudo desmoronou. Verá como uma simples disputa técnica, corrente contínua versus alternada, dividiu os Estados Unidos em dois campos irreconciliáveis, com campanhas de terror mediatizadas, execuções públicas por eletrocução e uma guerra suja que mudou para sempre a relação entre ciência e sociedade. No final, um morreu como ícone do capitalismo, celebrado e milionário, o outro, esquecido e endividado, mas cujo legado hoje parece profético para a era digital. Esta não é apenas a história de uma lâmpada ou de um motor. É o retrato de como duas mentes brilhantes esculpiram o mundo que habitamos e como suas escolhas ainda ecoam em cada tomada, cada rede elétrica e cada dispositivo que usamos. Tudo começou em 1847, em Milan, uma pequena cidade do interior de Ohio, onde nasceu Thomas Alva Edison. Filho de um comerciante modesto e de uma ex-professora, ele não era o típico prodígio infantil. Pelo contrário, um garoto teimoso, inquieto, cuja curiosidade insaciável irritava os professores. Após apenas 3 meses na escola, foi taxado de inadaptável e expulso. Sua mãe, porém, enxergou nele algo que os outros não viam. Retirou-o do sistema tradicional e assumiu sua educação em casa, plantando a semente de um futuro revolucionário. Desde cedo, Edison devorava livros de química e física, montando laboratórios improvisados no porão da casa, entre frascos de ácidos, fios retorcidos e peças de metal. Quando começou a trabalhar como jornaleiro em um trem, levou seus experimentos consigo, transformando o vagão de bagagem em um centro de testes. Até que um acidente com fósforo provocou um incêndio, custando-lhe o emprego. Mas nem isso freou sua obsessão. Aos 15 anos, mergulhou no estudo da telegrafia, a tecnologia mais avançada da época. Enquanto outros operadores apenas transmitiam mensagens, ele desmontava os aparelhos, aperfeiçoava-os e criava inovações, como repetidores automáticos e sistemas de contagem de votos. Seu método era implacavelmente prático, pouco importavam as teorias, o que valia era a funcionalidade, a eficiência e, acima de tudo, o potencial comercial. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, em 1856, na remota vila de Siljan, então parte do Império Austríaco, hoje Croácia, nascia Nikola Tesla. Filho de um padre ortodoxo e de uma mãe com habilidades manuais excepcionais, sua chegada ao mundo foi marcada por uma lenda: teria nascido durante uma tempestade, com a parteira profetizando que seria um filho das trevas. A mãe corrigiu: não, ele é um filho da luz. E a luz, de fato, seria sua obsessão. Ao contrário de Edison, Tesla exibia desde criança uma memória quase fotográfica, uma imaginação descomunal e a capacidade de visualizar inventos em 3 dimensões, com todos os detalhes mecânicos, sem precisar de protótipos. Dominava cálculos complexos com facilidade e surpreendia professores com soluções inusitadas. Após superar uma quase fatal doença na juventude, prometeu ao pai, que sonhava vê-lo sacerdote, que dedicaria sua vida à engenharia. Começou seus estudos técnicos em Graz, onde se deparou com um problema que o perseguiria: as limitações dos motores de corrente contínua. Abandonou a faculdade sem se formar, mas levou consigo uma missão: criar um motor sem escovas, alimentado por corrente alternada. Após passar por Budapeste, onde desenvolveu um amplificador telefônico, Tesla rumou para Paris, trabalhando na filial europeia da Edison Company. Seu talento era inegável. Resolvia problemas que outros engenheiros consideravam insolúveis. Mas seu destino, ele sabia, estava além. Para realizar o impossível, preciso ir onde a ciência encontra a prática, pensava. E não havia lugar melhor que a América, e não havia melhor porta de entrada que o próprio Edison. Em 1884, com poucos centavos no bolso, os desenhos de um motor revolucionário e uma carta de recomendação que diria: conheço 2 grandes homens. Um é você. O outro é este jovem. Tesla desembarcou em Nova York. O contraste não poderia ser maior. De um lado, Edison,
o autodidata que construíra um império com patentes, fábricas e uma rede de influência inquebrantável. Sua lâmpada já iluminava Manhattan, e sua central elétrica na Pearl Street era o símbolo de uma nova era. Pragmático até a ossada, desdenhava das abstrações teóricas e confiava apenas no que podia ser testado, vendido e reproduzido em massa. Do outro, Tesla, o sonhador que enxergava a eletricidade não como um negócio, mas como uma força democratizante, capaz de transformar o mundo. Edison recebeu-o com interesse. Tesla foi primeiro designado para consertar geradores em navios, surpreendendo a todos com soluções rápidas e criativas. Depois, ganhou a missão de otimizar as redes de corrente contínua de Nova York. Reprojetou sistemas de controle, redesenhou bobinas e aperfeiçoou reguladores. Os resultados foram impressionantes: maior estabilidade, menor custo, eficiência sem precedentes. Mais tarde, Tesla afirmaria que Edison lhe prometeu $50.000, uma fortuna na época, pela modernização bem-sucedida. Quando cobrou o prêmio, teria ouvido como resposta uma risada irônica: Tesla, você não entende o humor americano. Não há registros oficiais desse diálogo, mas o que veio depois é incontestável: o início de uma rivalidade que mudaria a história. Não importa como se interpretem aquelas palavras. O que não dá para negar é que Tesla sentiu-se traído e subestimado. A decepção não era apenas pelo dinheiro. Homem de formação acadêmica, acostumado a pensar em termos teóricos, a buscar harmonia nas equações e a construir modelos abstratos, ele se deparou com uma abordagem baseada no empirismo e na intuição pessoal. Edison desconfiava das provas matemáticas, desprezava fórmulas complexas e via como único critério de valor o que funcionava na prática. Podia testar dezenas de variantes até algo dar certo. Para Tesla, era um método bárbaro, primitivo. Ele afirmava que poderia ter criado a mesma lâmpada incandescente em poucas semanas, com acesso a um laboratório, porque saberia exatamente o que fazer, 100.000 tentativas falhas. A despeito dos resultados impressionantes, suas ideias foram ignoradas. Seus conceitos sobre corrente alternada polifásica, motores de novo tipo e transmissão de energia a longas distâncias eram recebidos com ceticismo ou franqueza hostil. Ninguém estava disposto a abandonar um sistema de corrente contínua já consolidado por teorias de um estrangeiro recém-chegado, sem status ou influência. Ofereceram-lhe um mísero aumento de alguns dólares por semana e o devolveram às tarefas rotineiras: consertar fiação, restaurar linhas urbanas, resolver problemas menores, porém exaustivos. Para um homem obcecado pela revolução energética, foi um golpe devastador. Não demorou para que pedisse demissão. A saída foi amarga: sem dinheiro, sem laboratório, sem apoio. Por um tempo, trabalhou como operário, cavando valas para a instalação de cabos. Esse período, confessaria mais tarde, foi um dos mais sombrios de sua vida. Enquanto vivia em condições precárias, quase faminto, suas noites eram consumidas por cálculos mentais, projetando em sua mente o motor que mudaria tudo. Ele não desistiu. Tudo começou a mudar quando Tesla teve, pela primeira vez, a chance de expor suas ideias publicamente. Sua palestra no Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas foi um divisor de águas. Demonstrou os princípios da corrente alternada polifásica, revelou como sistemas poderiam ser escaláveis e solucionou o problema crítico da transmissão de energia a longas distâncias com perdas mínimas. Alguém, enfim, ouviu. Entre os que se interessaram estava um nome decisivo: o empresário e inventor George Westinghouse. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Um momento em que as ideias de Tesla ganhariam respaldo financeiro e começaria a batalha definitiva entre dois sistemas, o contínuo e o alternado. Por enquanto, seus caminhos se separavam para sempre. Edison seguia expandindo sua rede de corrente contínua, erguendo usinas, registrando patentes e consolidando seu império. Tesla, por sua vez, abandonava, mesmo que com humilhação, o posto de aprendiz secundário de um grande inventor para apostar em seu próprio destino. Não eram inimigos pessoais. Ainda não. Mas ficava claro que seguiam rumos opostos. Um construía um legado com as mãos, testando, errando, ajustando. O outro desenhava o futuro em equações e campos magnéticos. Embora Tesla fosse, naquele momento, um ninguém no mundo industrial, carregava consigo as sementes de uma revolução. Restava encontrar quem acreditasse nelas. No final do século XIX, a eletricidade deixava de ser uma curiosidade de laboratório para se tornar parte da vida real, iluminava ruas, vitrines,
fábricas e as casas da elite urbana. O mundo estava à beira de uma era elétrica, mas o caminho até ela seria tudo, menos linear. No coração desse progresso, surgiu um conflito fundamental: qual seria o padrão de transmissão de energia? Corrente contínua ou alternada? A questão não era apenas técnica, definiria a arquitetura do futuro energético, a distribuição de recursos, o poder político e econômico. E, acima de tudo, colocaria frente a frente dois gênios, Thomas Edison e Nikola Tesla. Os defensores da corrente contínua, liderados por Edison, tinham a seu favor a experiência prática. Sua empresa havia inaugurado em Nova York a usina de Pearl Street, que abastecia dezenas de edifícios no Baixo Manhattan. A eletricidade fluía dos geradores por fios de cobre diretamente aos consumidores, um fluxo unidirecional, constante, controlável. Era um sistema que funcionava, que já movia negócios, que tornara Edison o símbolo da iluminação americana. Mas a corrente contínua tinha limites brutais. O maior deles, a incapacidade de transmitir energia eficientemente a longas distâncias. Quanto mais longa a linha, maiores as perdas. Para minimizá-las, eram necessários cabos grossos de metal caro e estações geradoras a cada poucos quilômetros. Isso tornava o sistema não apenas dispendioso, mas rígido, um problema grave em cidades em expansão e regiões industriais remotas. A corrente alternada, em contraste, oferecia uma solução radical nela: o fluxo elétrico invertia sua direção dezenas de vezes por segundo, nos Estados Unidos, padronizaria-se em 60 Hz. Sua vantagem crucial? A capacidade de alterar a tensão por meio de transformadores. A energia poderia ser transmitida a voltagens extremamente altas, com perdas mínimas e depois reduzida a níveis seguros para uso doméstico ou industrial. Isso significava que grandes usinas poderiam ser construídas longe dos centros urbanos e alimentar regiões inteiras. A ideia não era nova, desde os anos 1830, teóricos europeus a exploravam. Pioneiros como Lucien Gaulada e John Dixon Gibbs demonstraram os primeiros transformadores e, mais tarde, engenheiros húngaros como Mixader e Otto Blatt aperfeiçoaram o design na empresa Gans. Mas foi Tesla quem propôs um sistema completo, não apenas transformadores, mas geradores polifásicos, motores síncronos e uma rede de transmissão integrada. Ele via a corrente alternada como uma arquitetura orgânica, onde cada componente se conectava em perfeita sintonia. Quando chegou aos Estados Unidos, porém, a corrente alternada ainda era uma aposta arriscada. A maioria dos engenheiros, incluindo Edison, a considerava perigosa, instável. O próprio Edison a combatia abertamente, não só por convicção técnica, mas porque sua empresa já havia investido milhões em infraestrutura de corrente contínua, geradores, painéis de distribuição, patentes e até redes de cabos enterrados sob as ruas. Adotar a corrente alternada seria admitir a obsolescência de tudo isso e perder o domínio do mercado. Tesla, ao contrário, estava convencido de que seu sistema era superior, mais flexível, econômico e confiável. Sua inovação mais audaciosa? O uso de correntes defasadas para criar um campo magnético rotativo, eliminando a necessidade de escovas e comutadores nos motores. Era a promessa de uma máquina mais simples, durável e eficiente. E o mundo, sem saber, estava prestes a descobrir seu potencial. Sem as faíscas traiçoeiras, sem o desgaste prematuro, sem as avarias constantes que assombravam as máquinas da época. Era uma revolução silenciosa, motores que funcionavam com uma eficiência quase poética, sem o ruído metálico das escovas se arrastando, sem a incerteza de um sistema condenado a falhar. Mais do que isso, era uma tecnologia escalável. Enquanto os geradores de Edison exigiam uma usina a cada poucos quarteirões, o sistema de Tesla prometia levar energia a cidades inteiras com uma fração dos custos. Mas a diferença entre os dois homens ia muito além dos circuitos e das bobinas. Era uma questão de filosofia. Edison acreditava no suor. Sua famosa máxima, gênio a 1% de inspiração e 99% de transpiração, resumia sua abordagem: testar, errar, ajustar, repetir. Seus inventos nasciam de milhares de experimentos práticos, de laboratórios lotados de assistentes exaustos, de protótipos queimados em busca de um resultado funcional. Para ele, a inovação era uma batalha de atrito, onde a vitória pertencia ao mais persistente. Tesla, por outro lado, construía suas máquinas na mente antes mesmo de tocá-las. Visualizava a cada engrenagem, cada fluxo de corrente, cada vibração mecânica com uma precisão quase sobrenatural.
Posso montar um motor mentalmente, testá-lo em todas as condições e só então desenhar os esquemas, afirmava. Sua obsessão não era apenas fazer funcionar, era fazer perfeito. Harmonia matemática, equilíbrio de forças, elegância na simplicidade. Enquanto Edison martelava o ferro até dobrá-lo à sua vontade, Tesla escutava a música das equações e deixava a física guiar suas mãos. Quando rompeu com Edison, Tesla não levou consigo apenas ressentimentos, mas uma série de patentes que mudariam o jogo. Em uma modesta oficina, longe dos holofotes da Menlo Park, ele refinou sua visão, um sistema polifásico de corrente alternada, capaz de alimentar não só lâmpadas, mas fábricas inteiras. Os testes eram irrefutáveis. Seus motores giravam com uma suavidade hipnótica, consumindo menos energia, esquecendo menos calor, durando mais. E o mais crucial, a energia podia viajar. Quilômetros e quilômetros, com perdas mínimas, graças aos transformadores que ajustavam a tensão como o maestro ajusta o volume de uma orquestra. Ainda não era uma guerra declarada, mas as linhas de batalha já se desenhavam. O mercado ainda pertencia ao constante e limitado fluxo de Edison, mas o alternado oferecia algo que o capitalismo não podia ignorar: crescimento sem limites. Faltava, porém, um aliado com peso suficiente para transformar essa promessa em realidade. Alguém que enxergasse além dos números e apostasse no futuro. Esse homem surgiria em breve. E seu nome seria George Westinghouse. Nos últimos anos da década de 1880, a corrente alternada já não era uma teoria abstrata. Era um sistema pronto, com esquemas detalhados, protótipos funcionais e um potencial que fazia tremer as bases do monopólio de Edison. Mas sem apoio industrial, sem fábricas, sem uma rede de distribuição, ela permaneceria confinada aos papéis e às demonstrações de laboratório. Porque nenhuma revolução técnica triunfa sem o respaldo daqueles que detêm o poder, os homens de negócios dispostos a arriscar fortunas em trocas de um lugar na história. E foi aí que Tesla, apesar de seu gênio, esbarrava em um problema: para o mundo dos negócios, ele era demasiado. Demasiado teórico, demasiado estrangeiro, demasiado excêntrico. Um visionário cujas ideias brilhavam, mas cujo jeito de apresentá-las, com seus flashes de intuição e suas explicações quase poéticas, deixava os investidores desconfortáveis. Até que Westinghouse entrou em cena. O industrial já era uma lenda viva. Seu freio pneumático para trens havia salvado incontáveis vidas e revolucionado as ferrovias americanas, transformando-o em um magnata respeitado e ambicioso. Sua empresa prosperava, mas Westinghouse não era homem de se contentar com um só triunfo. A eletricidade chamava sua atenção, mas o modelo de Edison, com suas limitações de distância e seus custos proibitivos, lhe parecia um beco sem saída. Ele precisava de algo melhor. E foi através de dois de seus engenheiros, Charles Scott e William Stanley, que descobriu as patentes de Tesla. Stanley já havia construído a primeira rede de corrente alternada nos Estados Unidos, usando transformadores para elevar e baixar a tensão. Mas o sistema de Tesla era uma evolução quântica, não apenas iluminação, mas uma rede energética completa, capaz de alimentar motores industriais com eficiência inigualável, sem as perdas mecânicas que assombravam as máquinas da época. Westinghouse viu além dos esquemas. Viu fábricas inteiras funcionando sem carvão, cidades iluminadas sem uma usina a cada esquina, um futuro onde a energia fluía como água, abundante, acessível, transformadora. Sua proposta à Tesla foi ousada: $60 mil, uma fortuna na época, pelos direitos das patentes. 25 mil em dinheiro vivo. O resto em ações e royalties. Mas o detalhe que selou o acordo foi uma cláusula quase revolucionária: $2,50 por cada cavalo-vapor de capacidade instalada nos motores que usassem sua tecnologia. Um voto de confiança tão audacioso quanto arriscado, afinal, o sistema ainda não havia sido testado em larga escala. Tesla aceitou. Não pelo dinheiro, embora fosse bem-vindo, mas porque finalmente encontrou alguém que compreendia o que ele havia criado. Não um patrão, mas um parceiro. Um homem que, como ele, acreditava que o futuro não se construía com medos, mas com coragem. A aliança deu frutos rápidos. Nos primeiros anos da década de 1890, a Westinghouse Electric começou a implantar redes de corrente alternada em cidades piloto. Transformer-stations foram erguidas, linhas de transmissão estendidas, motores testados em indústrias. Pela primeira vez, a teoria saía do papel e ganhava vida nas ruas.
Em Buffalo, Nova York, um teste decisivo provou que a energia podia ser transmitida a longas distâncias com eficiência impressionante. Em Pittsburgh, sede da empresa, a equipe de Scott e Stanley trabalhava sem descanso, ajustando esquemas, padronizando componentes, eliminando falhas. Westinghouse, diferentemente de muitos magnatas da época, não temia o risco. Sabia que quem dominasse essa tecnologia primeiro não apenas lideraria o mercado, redefiniria os limites do possível. Tesla, embora não fosse um funcionário formal da empresa, mantinha uma colaboração estreita. Ajustava designs, sugeria melhorias, participava de experimentos cruciais. Seu papel era o de um arquiteto, ele desenhava a estrutura, e os engenheiros da Westinghouse a tornavam real. Mas nem tudo eram triunfos. A corrente contínua ainda dominava as grandes cidades, apoiada pelo império de Edison, suas conexões políticas e sua máquina de propaganda. A competição esquentava. E embora o sistema de Tesla finalmente tivesse músculos industriais por trás de si, produção, capital, contratos, a guerra pela hegemonia energética estava apenas começando. Enquanto isso, a mente do inventor já voava mais alto. Ele sonhava com a transmissão sem fios, com uma rede global de energia tão revolucionária quanto utópica. Mas, por enquanto, concentrava-se em aperfeiçoar o que já funcionava, o motor de indução, os circuitos polifásicos, os princípios de ressonância que fariam seus futuros projetos parecerem magia. Suas palestrantes em conferências técnicas eram eventos à parte. Falava com uma convicção quase profética, demonstrando protótipos com um floreio teatral, respondendo a perguntas com uma mistura de rigor científico e carisma magnético. Para Westinghouse, cada uma dessas apresentações era um investimento. Não apenas nas patentes, mas na ideia de um novo mundo energético. Ele sabia que a batalha seria feroz. E ela não demoraria a chegar. A empresa de Edison, sentindo o solo tremer sob seus pés, lançaria uma campanha suja contra a corrente alternada, pintando-a como um perigo mortal. Artigos sensacionalistas, demonstrações macabras, medos semeados com precisão cirúrgica. Mas isso é outra história. Por enquanto, basta dizer que, com o aperto de mãos entre Tesla e Westinghouse, o destino da energia elétrica deixou de ser uma certeza. A corrente alternada ganhou sua chance. E atrás dessa chance não estavam apenas fórmulas e cobre, mas a determinação de dois homens, um que criou o futuro, e outro que ousou financiá-lo. Quando os anos 1890 despontaram, o mercado energético americano não era mais um terreno de consenso. Era um campo de batalha. De um lado, a velha guarda, um sistema ultrapassado, mas entrincheirado, defendido por um império que não cederia sem luta. Do outro, a revolução, eficiente, escalável, inevitável. A corrente alternada de Tesla e Westinghouse não apenas competia, ameaçava reescrever as regras do jogo. E o primeiro round dessa guerra estava prestes a começar. A história da eletrificação mal começara, e já se transformava em um retrocesso pessoal para seu maior defensor, Thomas Edison. Ele não controlava mais a empresa que fundara. Em 1892, a Edison General Electric fundiu-se com a Thomson Houston Company, dando origem à General Electric, um gigante que, ironicamente, nascia das cinzas de seu próprio legado. Mas Edison, embora afastado da gestão direta, seguia como o símbolo intransigente da corrente contínua. E não estava disposto a recuar sem deixar marcas. Foi nesse cenário que se abriu um dos capítulos mais sombrios da história do progresso técnico. Não uma batalha de ideias, mas uma guerra suja onde o medo substituía os argumentos, a manipulação suplantava a ciência, e o palco das disputas se transformava em um teatro de horrores públicos. A primeira arma? Uma campanha sistemática de desinformação. Cada acidente envolvendo eletricidade, por mais vago ou mal investigado, era explorado pela imprensa como uma prova dos perigos mortais do sistema de Westinghouse. Os jornais de Nova York, epicentro da expansão da corrente alternada, estampavam manchetes sensacionalistas: o toque que mata, morte elétrica no coração da cidade, assassino nos fios. Não importava se as vítimas haviam tocado em cabos desprotegidos ou se as circunstâncias eram obscuras, a narrativa já estava definida. Mas o rosto mais sinistro dessa campanha foi Harold Brown, um engenheiro autoproclamado defensor da segurança pública, cuja cruzada contra a corrente alternada escondia um interesse bem menos nobre, o apoio velado da General Electric. Equipamentos, laboratórios, acesso à mídia, tudo lhe era fornecido para orquestrar um espetáculo de terror. E ele não poupou esforços.
Em demonstrações públicas meticulosamente coreografadas, Brown eletrocutava animais diante de plateias horrorizadas, escalando gradualmente o tamanho das vítimas, primeiro ratos, depois cães, até chegar a cavalos. Na Universidade Columbia, sob os olhares de jornalistas convidados, cães morriam em agonia enquanto Brown declarava, com frio didatismo, isso é o que acontece quando a corrente alternada entra na sua casa. As instalações? Fornecidas pela General Electric através de empresas laranjas. O objetivo? Um só, gravar na mente do público uma associação indelével entre corrente alternada e morte. E a estratégia não parou por aí. Paralelamente, movia-se uma peça ainda mais macabra, a transformação da cadeira elétrica em arma política. Desde os anos 1880, o estado de Nova York debatia a substituição do enforcamento, considerado desumano. Uma comissão foi formada para propor alternativas, e Edison, com cinismo calculado, sugeriu o uso da corrente alternada não por eficácia, mas porque sua letalidade superior poderia manchar para sempre a tecnologia dos rivais. A oportunidade surgiu com o caso de William Kemmler, condenado à morte por assassinato. Westinghouse, horrorizado, financiou advogados para evitar que sua invenção fosse usada como instrumento de execução, argumentando que aquilo era um abuso da ciência e uma manobra para difamar a corrente alternada. Mas os esforços foram em vão. Em 6 de agosto de 1890, na prisão de Albany, a primeira execução por cadeira elétrica entrou para a história como um desastre. O sistema, alimentado por um transformador de corrente alternada adquirido por Brown através de intermediários, falhou no primeiro choque. O corpo de Kemmler não morreu instantaneamente e começou a carbonizar-se. Testemunhas desmaiaram. Jornais descreveram não uma execução, mas uma tortura prolongada. Ainda assim, as autoridades declararam o método um sucesso humanitário. O dano, porém, estava feito, o termo Westinghouse passou a ser sinônimo de eletrocução, e o medo se alastrou. Cidades suspenderam contratos com a Westinghouse. Moradores perguntavam, e se a mesma morte que mata criminosos correr pelas paredes da minha casa? Westinghouse contra-atacava com dados, demonstrações de segurança e artigos técnicos, mas a pressão moral era esmagadora. Até Tesla, geralmente acima das disputas públicas, expressava em cartas privadas sua revolta, usar a ciência para semear terror é uma blasfêmia. Ele seguia trabalhando, mas sabia, engenharia sozinha não bastaria. Era preciso um golpe de mestre, um evento capaz de dissociar, de uma vez por todas, a corrente alternada do estigma da morte e provar sua grandiosidade. Esse evento estava prestes a acontecer. E seu nome seria a Feira Mundial Colombiana de Chicago. A feira foi um espetáculo de luz e de vitória. Mais de 200.000 lâmpadas incandescentes, muitas delas alimentadas por sistemas licenciados de Tesla, transformaram Chicago em um farol de progresso. Quando o presidente Grover Cleveland acionou o interruptor simbólico na cerimônia de abertura, em 1º de maio de 1893, não foi apenas um gesto protocolar, foi o nascimento de uma nova era. Em um instante, praças, colunatas, cúpulas, fontes e canais irromperam em um brilho branco e estável, como se o próprio céu tivesse descido para iluminar a exposição. Pela primeira vez na história, a eletricidade era empregada em escala monumental, não como uma curiosidade de laboratório, mas como uma força tangível, democrática, ao alcance de todos. Para os centenas de milhares de visitantes, foi uma revelação. Não mais uma eletricidade do futuro, a abstrata, distante, temida, mas uma realidade pulsante, confiável, que podia ser tocada, admirada, desejada. Jornais descreveram Chicago naquela noite como uma cidade arrancada de seu tempo, uma visão quase sobrenatural. Um repórter comparou a sensação de ver a orla iluminada à de um sol nascente em plena meia-noite. Famílias inteiras faziam fila por horas para entrar nos pavilhões de máquinas e eletricidade, onde demonstrações contínuas mostravam o poder da corrente alternada em ação. E no centro desse furacão de admiração estava Nikola Tesla. Ele chegou à feira depois da inauguração, mas rapidamente se tornou sua figura mais magnetizante. Seu estande, onde exibia os mistérios do alto-frequência e da transmissão sem fios, atraía multidões. Tesla passava a corrente elétrica por seu próprio corpo sem sofrer danos, acendia lâmpadas sem conexão visível com a rede e explicava, com a clareza de um poeta e a precisão de um cientista, como a ressonância poderia domar a energia invisível. Suas palestras lotavam auditórios, jornalistas o descreviam como um homem que fez a eletricidade cantar. Mas o triunfo não era apenas seu.
Westinghouse havia conseguido o impossível, um sistema impecável. Nenhuma falha grave, nenhum acidente, nenhum apagão, apesar dos quilômetros de cabos e das dezenas de milhares de pontos de luz. Era a resposta definitiva aos que, por anos, insistiram que a corrente alternada era intrinsecamente perigosa. Para o público americano, aquele foi o momento da virada. O que antes evocava imagens de execuções, acidentes de rua e disputas técnicas obscuras agora se transformava em sinônimo de luz, energia e segurança. O que Tesla e Westinghouse não haviam conseguido provar com equações ou esquemas, a feira provou com uma evidência irrefutável, a experiência viva, palpável, inegável. O resultado não se limitou a elogios entusiásticos. Municípios, estações ferroviárias, fábricas, todos começaram a assinar contratos para adotar a corrente alternada. O próximo passo seria ainda mais audacioso, um projeto que consolidaria, de vez, a vitória da visão de Tesla. A construção da usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara. À beira do século XX, quando a eletricidade deixava os laboratórios para invadir cidades, fábricas e lares, a necessidade de uma fonte de energia confiável, massiva e econômica tornava-se urgente. A humanidade entrava na era da eletrização em massa, e nada era mais simbólico ou mais poderoso do que domar a própria natureza. As cataratas do Niágara, com seu rugido atemporal e sua força bruta, eram o candidato perfeito. Desde meados do século XIX, tentativas de explorar seu potencial industrial haviam sido feitas, canais, moinhos, turbinas rudimentares. Mas todos esbarravam no mesmo limite, a energia não podia ser transportada além de alguns quilômetros. Só com a transmissão elétrica de longa distância, a grande inovação da corrente alternada, o sonho se tornaria viável. Em 1893, nasceu a Niagara Falls Power Company, liderada por Edward Dean Adams e apoiada por gigantes financeiros como J. P. Morgan e John Jacob Astor. A empresa lançou um concurso para projetar uma usina capaz de levar energia a Buffalo, a 40 quilômetros de distância. Entre os concorrentes estavam General Electric, Siemens e Alsky, claro, a Westinghouse. A questão central: qual sistema prevaleceria, o contínuo de Edison ou o alternado de Tesla? A escolha pela corrente trifásica, patenteada por Tesla, não foi apenas técnica. Foi um veredicto histórico. Mesmo a General Electric, após a derrota, acabaria adotando o sistema trifásico, em uma rendição tácita à superioridade da tecnologia. As obras começaram ainda em 1893, e o projeto foi tão grandioso quanto o próprio Niágara. Túneis subterrâneos de mais de 2 quilômetros desviavam a água das cataratas para turbinas colossais. Na câmara de potência, geradores projetados pela Westinghouse, baseados nos patentes de Tesla, produziam 5.000 cavalos de força cada, os maiores do mundo na época. A energia era elevada a alta tensão e transmitida por linhas até Buffalo, onde alimentava desde fábricas de alumínio até moinhos, bombas d'água e bondes. Na noite de 15 para 16 de novembro de 1896, quando a primeira turbina foi ligada e as luzes de Buffalo acenderam, o mundo assistiu a um marco. Pela primeira vez, uma cidade industrial inteira era alimentada por uma fonte de energia remota. E essa fonte era o Niágara, finalmente domado. Para Tesla, o projeto foi a coroação de sua teoria. Embora não tivesse participado diretamente do design da usina, seus princípios estavam em cada componente, dos geradores aos transformadores. Em uma visita às cataratas meses depois, ele declarou que, se sua vida pudesse ser resumida a uma única realização, que fosse aquela. Para Westinghouse, foi a validação de uma aposta feita uma década antes, quando comprou os patentes de um inventor então desconhecido. Aqueles documentos, que muitos consideraram um risco, agora sustentavam a espinha dorsal da nova era energética. Mas a vitória teve seu preço. A crise financeira de 1893, desencadeada pelo pânico na Wall Street, quase levou a Westinghouse à falência. Para salvar a empresa, Tesla fez um sacrifício silencioso. Em 1897, renunciou aos royalties que receberia por cada motor fabricado com suas patentes. A decisão lhe custou uma fortuna, estimada hoje em dezenas de milhões, mas salvou empregos, equipamentos e o legado de uma companhia que mudaria o mundo. Assim terminou a Guerra das Correntes, não com um estrondo, mas com o zumbido constante dos geradores sob as cataratas, um som que anunciava o futuro. A partir daí, a corrente alternada deixou de ser uma alternativa para se tornar a coluna vertebral da modernidade. Indústrias, transportes, cidades inteiras adotaram o sistema.
Até a General Electric, derrotada na batalha, rendia-se à evidência e passava a produzir sistemas trifásicos. A eletricidade, outrora um luxo ou um perigo, tornava-se finalmente o que sempre deveria ter sido, uma força ao serviço da humanidade. E no centro dessa revolução estava um visionário que sonhou com o impossível e um empresário que ousou apostar nele. Juntos, eles não apenas venceram uma guerra. Eles iluminaram um mundo. A guerra das patentes e das modificações técnicas chegou ao fim. Um conflito que, por quase uma década, havia drenado recursos, reputações e energias de ambos os lados agora se dissolvia diante de uma verdade inegável: a realidade técnica havia superado egos e marcas. Edison, já afastado das operações da General Electric, pouco se manifestou sobre o projeto de Niágara. Seus próximos relatavam que ele encerrou a batalha com amargura silenciosa, sem declarações públicas. Para ele, a corrente alternada nunca deixará de ser uma ilusão perigosa. Reconhecer sua vitória seria negar tudo aquilo que havia construído com as próprias mãos. Mas o mundo seguia adiante, indiferente às suas convicções. Tesla, por outro lado, não se deteve para saborear o triunfo. Não buscou capitalizar seu nome, nem tecer alianças com os poderosos da indústria. Sua mente já voava além, energia transmitida sem fios, frequências ressonantes capazes de vibrar com a própria Terra, estações globais de comunicação que conectariam continentes em um piscar de olhos. Niágara fora a materialização de sua visão mais bem-sucedida, mas ele já perseguia horizontes onde não havia contratos, apenas a pureza de uma ideia ainda não compreendida. Enquanto isso, as cidades começavam a brilhar à noite, as fábricas operavam em turnos ininterruptos, e os bondes elétricos substituíam as carroças puxadas por cavalos. Tudo isso graças à queda de água de 40 metros e a um esboço que, anos antes, não passava de traços no papel de um jovem engenheiro com sotaque balcânico. Quando as paixões se acalmaram e os jornais deixaram de estampar manchetes sensacionalistas, quando a eletricidade se tornou tão comum quanto o ar que se respira, uma pergunta pairou no silêncio: quem, afinal, havia vencido? Não se tratava mais de corrente contínua ou alternada, mas de algo mais profundo, do legado que aqueles dois homens deixaram não apenas como inventores, mas como arquitetos de uma revolução que redefiniu o ritmo da civilização. Edison não desapareceu após a Guerra das Correntes. Pelo contrário, continuou a patentear, a investir, a transformar ideias em produtos. Em seu laboratório em West Orange, desenvolvia baterias para automóveis elétricos, aperfeiçoava o fonógrafo, experimentava com cimento e construções pré-moldadas, sonhava com a automação da mineração de ferro. Seus interesses tornavam-se cada vez mais pragmáticos, mas o espírito do engenheiro organizador, aquele que havia erguido um império sobre a união entre invenção e mercado, permanecia intacto. Ele provara que um descobrimento só ganhava vida quando se integrava à produção, à distribuição, ao sucesso comercial. Com o tempo, tornou-se quase um símbolo nacional. Seu nome ecoava nas escolas, seu retrato pendurado em paredes de fábricas, seu conselho era buscado por presidentes e magnatas. Quando morreu, em outubro de 1931, as manchetes anunciaram que a América havia perdido sua luz. Embora a ideia de um apagão simbólico em sua homenagem nunca tenha sido oficializada, cidades de Nova York a São Francisco acenderam suas lâmpadas alguns minutos mais tarde naquela noite. Era o adeus a uma era. Tesla, no entanto, desapareceu não da vida, mas da estrutura que a sustentava. Após Niágara, raros foram seus envolvimentos com projetos práticos. Sua mente ardia com conceitos que o mundo ainda não estava pronto para aceitar: transmissão de energia sem fios em escala global, controle dos fenômenos climáticos, um dispositivo capaz de amplificar a própria energia do planeta, receptores para captar sinais de outros mundos. Ergueu a torre de Wardenclyffe, sonhando em distribuir eletricidade pela atmosfera, livre de cabos. Mas o projeto naufragou. Os investidores, inclusive J.P. Morgan, retiraram o apoio. Nos anos finais, viveu em hotéis de Nova York, alimentando-se de pão e leite, passeando pelo Central Park, onde alimentava pombos aos quais atribuía um significado quase místico. Apesar da vida modesta, seguia publicando artigos, concedendo entrevistas, discursando em fóruns científicos. Era conhecido, mas não influente. Rodeado por lendas que ele mesmo alimentava, falava de raios da morte, armas supremas, de uma harmonia ressonante que a humanidade ainda não compreenderá. Morreu sozinho, em 7 de janeiro de 1943, em um quarto do Hotel New Yorker. Poucas centenas compareceram ao seu funeral na Catedral de São João, o Divino.
Mas o verdadeiro reconhecimento viria depois. Se Edison se tornará o ícone da era industrial, o inventor empresário que edificou a América Elétrica, Tesla transcendia para algo quase mitológico. A segunda metade do século XX o redescobertaria não apenas como o gênio da engenharia, mas como um profeta cujo tempo ainda não chegará. Seus primeiros trabalhos sobre rádio, circuitos oscilantes e campos magnéticos foram reexaminados e celebrados como fundamentais. Meses após sua morte, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu sua primazia na invenção do rádio, acima do patenteado por Marconi. No alvorecer do século XXI, seu nome virou código cultural. Aparecia em filmes, livros, games, quadrinhos. Em 2003, uma empresa de carros elétricos adotou seu sobrenome, não como homenagem técnica, mas como gesto simbólico. Era o reconhecimento tardio de que aquele homem, outrora ridicularizado e rejeitado, estivera certo muito antes de o mundo estar pronto para ouvi-lo. Edison deixou seu legado nos patentes, nas lâmpadas, nos primeiros sons gravados, na própria lógica do capitalismo tecnológico. Ele provou que inovar era também dominar mercados, criar sistemas, proteger ideias e replicá-las em escala. Tesla, por sua vez, herdou o futuro. Tornou-se o arquétipo do gênio solitário, incômodo, distante do dinheiro, mas próximo do amanhã. Não houve um vencedor absoluto em sua disputa, porque eles não lutavam um contra o outro, mas por visões distintas de um mesmo poder, a capacidade humana de domar a natureza. Edison, pelo trabalho, pela estrutura, pelo método. Tesla, pela imaginação, pelo conceito, pela harmonia interna. Hoje, quando acionamos um interruptor e a luz inunda o ambiente, essa claridade pertence a ambos. A Edison, que a tornou viável. A Tesla, que primeiro a viu nas trevas.